Olá, eu sou Leslie Monratti, você está no Rodas da Natureza do Trilhas de Criança. E agora a gente vai ter um módulo inteirinho sobre trilhas. Olha só que delícia, né? A minha especialidade aí, enfim, já estamos trilhando há tantos anos que eu tenho algumas informações para te passar, alguma coisa para te ensinar. Mas é claro, estamos aí sempre aprendendo, nunca deixamos de aprender, seja com trilheiros mais experientes e até mesmo com novos, porque muitas vezes a gente não percebe o mundo, é claro, a gente não percebe, não conhece o mundo em sua totalidade. Muitas vezes um novo trilheiro que chegou agora me traz perspectivas a respeito do trilhar que é extremamente bonito, né? Mas eu quero aqui estar te passando algumas informações interessantes para você que está começando a trilhar agora, para você que nunca trilhou e para você também que já tem aí uma boa carga de experiência. Quem sabe eu posso contribuir com alguma reflexão interessante para você, tá bem? Então, as primeiras dicas é com relação de como eu devo escolher uma trilha. Eu que nunca fiz, eu que já tenho algumas trilhas aí no meu histórico e eu que já tenho várias trilhas feitas, enfim. Como é que eu devo escolher uma boa trilha, né? Primeiro de tudo é justamente esse ponto. Qual é a tua linha do tempo aí? Você está começando agora do zero? Você já tem alguma experiência? Você já tem o costume de trilhar? Você também tem ali uma atividade física constante? Você tem um bom ritmo de caminhada? Tudo isso vai fazer muita diferença na hora de você escolher uma trilha. Se você, papai, mamãe aí que está me assistindo, ou você, educador, que quer levar as crianças para o meio de uma trilha, se você está sedentário, não consegue caminhar de jeito nenhum, dá uns passinhos e já se cansa, é óbvio que você vai ter que escolher uma trilha pequena, que você seja capaz de percorrer o caminho. Se você, apesar de não ter experiência nenhuma com trilha, nunca foi, mas está acostumado a correr ali no asfalto, a fazer atividades físicas, você, e claro, também estou pensando nas suas crianças, né? Mas principalmente o adulto que vai lá levar. Se você já tem essa experiência, então de repente ali 1 quilômetro é interessante, 3 quilômetros é interessante, você vai dar conta. Você sabe que você vai dar conta de ir e voltar. Porque veja bem, quem precisa realmente estar preparado ali é o adulto, porque em vários momentos a criança vai precisar de auxílio. Então, se você não consegue nem fazer 1 quilômetro, mesmo que a tua filha, o teu filho sejam capazes de fazer, você não vai ter condições ali de levar a sua criança, levar o seu aluno para essa trilha. Mas, se você consegue percorrer 10 quilômetros, por exemplo, e quer ainda assim 10 ida e volta, né? Porque senão fica uma quantidade muito grande também para as crianças menores. Mas se você tem ali um percurso de 10 quilômetros, 5 para ir, 5 para voltar, e você acha que as suas crianças conseguem ali estabelecer um certo ritmo, saiba que vai ter uma hora que elas vão cansar, elas vão pedir ali o seu cavalinho, elas vão pedir ali o seu colo, mas você sabe que você consegue, então você dá conta de ir e voltar com facilidade. Sabe a história do avião? Você primeiro tem que colocar lá a máscara em você, para depois colocar a máscara no outro. Você tem que saber que você é capaz de fazer aquele percurso para então você poder ajudar a criança que está junto de você, certo? Então, essa linha do tempo aí conta muito na hora de você escolher uma trilha. Outro ponto interessante também, quem vai? Somente você e mais alguns amigos, você e um grupo já de trilheiros, quem vai estar junto com você, né? Eu fiz várias trilhas sozinha com os meus filhos. E quando eu estava sozinha com eles, é claro que eu não ia procurar uma trilha muito comprida. Eu não procurava por trilhas que, caso acontecesse um acidente, seria difícil a volta. Eu procurava, então, trilhas curtas, de fácil acesso, que tinha algum retorno mais facilitado também. Trilhas que, por exemplo, aqui em Florianópolis, você pode fazer a trilha inteira e depois voltar de barco, né? Você consegue voltar de barco depois, também já é um auxílio ali para a mãe que está trilhando sozinha, enfim. Mas se você tiver num grupo de amigos inexperientes, né? Você não está sozinha, mas todo mundo ali do seu grupo
é iniciante como você, então também não vai escolher uma trilha com muitos desafios, né? E se você estiver no meio de um grupo experiente, né, super trilheiro, bom, vá junto e se inspire ali naquela energia. De repente você consegue ir e voltar com muita facilidade. Mas fica aqui um alerta. Existem muitos e muitos grupos de trilheiros adultos que não estão acostumados a levar crianças. E pelo fato deles não estar acostumados a levar crianças, eles não têm paciência. Então, saiba escolher o grupo de trilha que você vai participar. A grande maioria dos grupos cobram, não tenho nada contra isso, eles estão ali trabalhando honestamente e tudo mais, mas muitas vezes também esses grupos são feitos somente para casais ou somente para mulheres sem filhos, né? Ou somente ali para pessoas sêniores. Você tem que saber qual é esse grupo que você vai estar junto e perguntar ali para a pessoa que está coordenando se ela está acostumada a levar a criança. Porque, enfim, a gente está falando aqui de trilhas de criança, então eu estou supondo que você vai levar o seu filho, a sua filha, os seus alunos, enfim. Você tem que saber quem vai estar trilhando com você, porque muitas vezes pode se tornar uma grande tortura essa trilha. Se você, por exemplo, já ouvi falar de casos, nunca passamos por isso, mas eu já ouvi falar de casos onde a mãe estava lá com um filho de 7 anos de idade, no meio de um monte de adultos, e a criança tinha que ir no passo deles, tinha que correr como eles. Isso se tornou extremamente cansativo para a criança, ela nunca mais quis fazer trilha de novo, só voltou a fazer com o trilha de criança, que é outro ritmo, é outra pegada, enfim. Em vez de se tornar um passeio gostoso, a mãe ficou extremamente irritada com o monitor lá, com a pessoa que ela tinha pago pela excursão e tudo mais, que não soube acolher a situação dela. Então, assim, você precisa prestar atenção com quem que você vai trilhar, para que o passeio seja gostoso e não seja aquela coisa chata, né? Não vá trilhar com malas, pelo amor de Deus. Vá trilhar com gente alto astral, né? Vai trilhar com gente feliz ali, que realmente te soma, te acrescenta, e não pessoas ali que te deixam para baixo, né? Você tem que saber também com relação ao custo-benefício. De repente, a trilha é muito longe da tua casa. Você vai ter que acordar o seu filho às 4 horas da manhã para ir trilhar. Será que vale a pena? Eu sei que você quer muito ir para aquele lugar, você é adulto, quer ir muito para aquele lugar, mas isso vai exigir demais da tua criança. E de repente o teu passeio fica completamente desagradável. De repente a criança já acorda aborrecida porque não queria acordar cedo. Ela vai ter um percurso muito grande, isso também vai irritá-la. Ou seja, você já vai levar uma criança ali sensível, cheia de dificuldades internas, e isso acaba não sendo legal. Então, pense aí num custo-benefício de uma trilha razoavelmente perto, um horário adequado. Nem sempre você precisa fazer trilha de manhã. Já fiz muitas trilhas começando 2 horas da tarde, que eu sei que dá para ir e voltar ainda com a luz do dia, porque muitas vezes as crianças estão mais ativas no período da tarde. De repente, tá naquele domingo, você, o seu esposo, os seus filhos querem acordar mais tarde. Tá tudo bem trilhar 10 horas, 11 horas, não tem problema nenhum. Vai depender da trilha que você está escolhendo. Tem que ser prazeroso, tem que ser legal. Não pode ser uma coisa desagradável, não pode ser militar. Se a tua relação com as suas crianças for de militarismo ali, de você sendo um general, vamos todo mundo trilhar, é agora, é já, levanta da cama. Enfim, você já começou errado. Você não vai trazer prazer para esse dia, né? Com relação à infraestrutura, né? Ou seja, você precisa saber ali se você tem uma mochila adequada. Você não precisa comprar todos os itens que você vê ali na loja. Agora eu vou virar trilheira, então eu vou ter bastão, eu vou ter perneira, eu vou ter ali a minha super mochila, o meu super chapéu, a minha super roupa, enfim, não precisa de nada disso, ok? Você tem que pensar que tudo isso tem uma verba, tem um custo, e se começar a trilhar, começar a trazer para você muitos gastos, sabe o que vai acontecer no seu dia a dia? Você vai deixar a trilha para fazer uma vez por ano e olhe lá. Então veja bem, você precisa sim ter alguma infraestrutura, uma mochila
que é o mais adequado para você colocar lá a sua água, colocar lá o alimento, colocar a troca de roupa para a sua criança. A gente vai falar depois nas coisas que é mais adequado você estar levando. Mas você não precisa ter a mochila, né? Se você pode ter um bastão natural, você não precisa comprar um bastão. Você pode ter uma garrafinha de água simples, não precisa ser aquela garrafinha que deixa a água gelada o tempo todo ou que toma no canudinho, enfim. Não vá criando gastos, porque, volto a dizer, se começar a virar um peso financeiro para você e para sua família estar trilhando, você vai acabar desistindo. Outra coisa também, né? No Trilhas de Criança, a gente traz a ideia de que a família é capaz de estar trilhando, de que vocês são autossuficientes, vocês não precisam pagar nenhum grupo para estar na natureza. Nada contra os grupos que cobram, só que se a sua verba familiar ela é limitada, saiba que você pode estar na natureza, em lugares diferentes, em trilhas diferentes, sem precisar pagar um tostão para nenhum guia turístico. Se você tem ali o seu orçamento limitado, procure saber informações do lugar, quanto tempo de percurso, qual o melhor horário, o que você precisa levar. Olhe vídeos na internet a respeito daquela trilha que você tem interesse, veja fotos, leia artigos, se instrumentalize de informações para que você possa estar naquele lugar. Várias vezes nós já fomos para algumas cidades em que o valor do guia era muito mais caro que, por exemplo, a diária que a gente estava pagando ali na pousada ou no camping. E isso ia ficar extremamente caro para a gente não tinha condições de fazer isso. E muitas trilhas lá, existe ali, né, um marketing do turismo que muitas vezes coloca ali a família como sendo incapaz de estar trilhando sozinho. E muitas vezes isso é só marketing, é só jogo de marketing. Procure saber, não só através das agências de turismo, mas procure saber através de blogueiros, pessoas simples que já foram fazer aquela trilha. Pelo seguinte fator, veja bem, você que é guia de turismo e que está aqui me vendo, você que é dono de um grupo aí de excursão, eu não tenho nada contra você, ok? Eu só quero trazer ali autonomia para as famílias, porque o que me interessa realmente é aquela criança, é aquele pai, aquela mãe estar no meio da natureza. Isso é que interessa. Isso para mim é a prioridade. Agora, se ela vai gastar com mochila, com perneira, com bastão, se ela vai gastar com guia turístico e tudo mais, é muito pessoal. Só que se a família não tem condições para estar gastando com esses objetos de cena, né, como eu gosto de falar, você não deve simplesmente não ir trilhar. Você precisa estar lá. Saiba, você pode fazer várias trilhas maravilhosas com um custo baixíssimo, né? Você não precisa estar ali contratando um profissional. Várias trilhas a gente já fez que eram seguras. Não estou falando aqui de trilhas que são perigosas, não estou falando aqui de trilhas que têm uma quilometragem muito grande. Eu estou falando de trilhas simples, para iniciantes, trilhas muito bem conhecidas, trilhas muito bem catalogadas, sinalizadas, ok? Enfim, é para você aí, pai e mãe, que tem poucos recursos, que eu estou trazendo essa informação que é importantíssimo. Muitas vezes a pessoa tem medo de ir para a natureza e esses medos você pode estar quebrando através das informações, ok? Não vai acontecer nada de errado, vai tranquilo, se informa, assim como também um guia uma vez fez a trilha pela primeira vez, você também vai estar fazendo pela primeira vez. É claro, saiba escolher. Eu só não quero que você deixe de trilhar porque está saindo caro, percebe? Eu só não quero que você deixe de levar os seus filhos para experiências mágicas, para encantamentos, porque não entra no seu orçamento familiar. Então quer dizer que eu não vou trilhar porque é caro? Não! Vai escolher trilhas simples, vai escolher trilhas seguras e vá trilhar com seus filhos, com uma mochilinha, com uma água, com um lanchinho, você já dá conta, percebe? Autonomia aí, protagonismo, percebe? O Trilhas de Criança tem sim esse objetivo de trazer protagonismo familiar. Você não tem que ficar dependente de ninguém. Você, mãe, você, pai, quer priorizar a natureza,
para a sua família, para os seus filhos. Então tem esse protagonismo de correr atrás da informação, de se cercar de vídeos, de artigos e tudo que for necessário para você ir fazer essa trilha sem gastar dinheiro, sem onerar ali o orçamento familiar. Não deixem de trilhar por causa de falta de grana. Esse é o ponto. Existem 1000 formas de você resolver isso, tendo aí esse protagonismo familiar, ok? Enfim, vamos continuar, né? Custo-benefício, já falei para vocês. Existem outras questões também, né? De como escolher a melhor trilha. Já falei a respeito do pai e da mãe ali tá sedentário, do educador tá sedentário, mas muitas vezes não é só questão da gente estar ou não estar sedentário, né? A gente precisa ter ali uma resiliência, nós adultos, né? Para poder levar ali para a criança também essa ideia da resiliência. Poxa, eu vou tentar caminhar mais um pouquinho, eu sei que vai ter desafios no meio do caminho, meus filhos podem ficar chorosos, meus filhos podem ficar cansados, vão ter momentos que eu vou ter que carregar eles no colo, mas vai lá, firme e forte, passinho de tartaruga, você chega onde você quer, você volta e o passeio familiar aconteceu, né? Existem trilhas que você vai encontrar vários momentos ali de dificuldade. E eu não estou falando de dificuldade física, eu estou falando de dificuldade emocional para vocês adultos e para as crianças que vocês estão levando. Mas lembra sempre, qual é o objetivo de você estar lá? Por que você está ali com seu filho trilhando? Seja a primeira vez, seja a 10ª vez, né? Por que vocês estão ali, né? Pensa sempre no seu verdadeiro objetivo, na verdadeira essência desse passeio, desse momento com as crianças, né? E vamos lá, vamos passar por tudo isso, tudo passa. Vai chegar um momento que o teu percurso acabou, que você já está de novo dentro do seu carro, dentro do ônibus, e que você vai voltar feliz da vida, porque você conseguiu ultrapassar e tudo isso. Porém, conheça os seus limites, e isso é muito importante você saber. Se você sabe que você, de fato, não consegue subir uma escada, por exemplo, que você precisa parar no meio do caminho, não queira dar uma de super-herói ou de super-heroína, né? Não queira mostrar ali para os seus filhos ou para os seus amigos que eu sou demais, eu enfrento tudo. Se no meio do caminho teu coração começar a acelerar demais, para um pouco, respira, bebe uma água. Se está muito, muito sol, você não está aguentando mais, fica ali debaixo de uma árvore, espera um pouco, 20 minutos, meia hora, tá tudo bem. Você tem que entender o seu limite, o limite do seu corpo. Cada um tem um limite. A mesma coisa para as crianças, hein? Se as crianças estão cansadas demais, você precisa respeitar os limites dela. Se ela quer beber água, pare e abra sua mochila. Deixa sua mochila fácil, inclusive, para bebidas e comidinhas. Porque criança que se hidrata bem na trilha, ela vai tranquila. Criança que come bem na trilha, ela vai tranquila. Normalmente, quando elas estão irritadiças, ou está faltando água, ou está faltando alimento no corpo dela. Presta atenção nisso. Se você prestar atenção, oferecer sempre ali a água na hora que ela está esquisitinha, oferecer ali a comida, isso dá outra energia para a criança, respeita os limites da criança também, ok? O clima, como eu já disse em outros vídeos, pode ser que no meio da trilha comece a chover e tá tudo bem. Não tá tendo relâmpagos, não tá tendo raios, então continua ali tranquilo, sossegado. Com raios é perigoso, se é muito mais perigoso, cair um raio perto de você, enfim. Nessas horas é melhor cancelar a trilha, é melhor voltar para o carro, estar num lugar seguro, enfim. Mas se no meio do caminho só está chovendo, continue, você vai ter boas histórias para contar depois. E o principal é que tenha paciência. Muitas coisas acontecem no meio de uma trilha e nem todas são bonitinhas, nem todas são engraçadas, nem todas são lúdicas, nem todas são prazerosas. Respira fundo, paciência. Acontece sim, muitas vezes, das crianças se machucarem, você vai ter que dar atenção. Acontece da criança estar cansada e você ter que levar ela no colo. Tudo isso faz parte. Mas lembra sempre, qual é o teu objetivo, né?
É claro que tem que estar bom para todo mundo, tem que estar bom para a mamãe, tem que estar bom para o papai, tem que estar bom para as crianças, né? Se de repente para você é mais interessante ter lá a mochila levando as crianças nas costas e você tem condições de comprar essa mochila, ok. Se para você assim é melhor, tudo bem, né? Ou seja, porque tem a questão de muitas vezes a criança ser mais interessante, a criança tentar fazer o seu trajeto no seu passinho, né? E é claro que isso demora muito mais. A criança trilhando lá, pequenininha, ela vai demorar o dobro do tempo, às vezes mais do que isso, para chegar até o final do percurso. E se para você é extremamente irritante, ir no passinho pequenininho do seu filho, carrega no colo, coloca na mochila, tem que estar bom para todo mundo. Porque se aquela trilha for extremamente cansativa e desagradável para você, adulto, você não vai querer ir de novo, percebe? E as crianças dependem de você para fazer uma nova trilha, né? Então tem que estar bom para todo mundo, certo? Reserve um dia só para esse passeio. Não faz a trilha correndo porque tem um aniversário do amiguinho da escola. Reserva o dia, porque muitas coisas podem acontecer, inclusive coisas deliciosas. De vocês chegarem lá no meio da trilha, com aquela cachoeira linda e maravilhosa, você está se divertindo, o marido está se divertindo, as crianças estão se divertindo. Opa, vambora, rapidinho, tem aniversário para ir. Poxa, né? Já foi todo um trabalho para você estar ali e de repente você tem que ir embora rapidinho. Então reserva o dia da trilha só para você trilhar, tá ok? Não coloca nenhum outro compromisso, né? Vai sem pressa, volta sem pressa, né? Esquece aquele tempo do caos, da semana, do ter que bater cartão, esquece tudo isso. Você não precisa bater cartão numa trilha, né? Vai com calma. Se a criança demora para caminhar e para você tá tudo bem, vá no passinho dela, né? Respeite o passinho da criança. Eu já fiz trilhas curtas, eu adoro fazer trilhas com bebês. Tem uma trilha específica aqui que é muito gostoso levar os bebês, que ela é curtinha e tem uma cachoeira no final. Já fiz várias trilhas onde ficava lá no final, sempre ficava um papai com um bebezinho de 1 ano e meio, 2 aninhos, que esse papai fez questão, normalmente são os pais que ficam ali mais na paciência, quando a mãe tem mais de um filho e tal, porque sempre tem aquele que vai correndo na frente, mas não que seja sempre assim, mas pelas vivências e pela quantidade de trilha que eu já fiz e já proporcionei, normalmente é o papai que fica lá atrás e vai devagarzinho no passinho da criança, uma trilha que seria feito em 30 minutos no passinho ali das crianças, ele faz em 1 hora e 20 depois, está lá ele chegando, porque a criança parou, viu todas as florzinhas, pegou todas as pedrinhas, colocou o pé no meio da água. Ou seja, para a criança não interessa o fim, interessa o percurso. Entenda isso, para muitas crianças, principalmente as mais novas, não interessa chegar lá no final, interessa percorrer o caminho. Isso é uma das coisas mais lindas, que se a gente conseguir respeitar a criança, nesse ponto você vai aprender com ela, você vai relembrar, ou você pela primeira vez vai entender que o que interessa não é chegar, o que interessa é caminhar, é percorrer a trilha, é ver os detalhes, é ver tudo que acontece ao redor, é se encantar. Uma criança que vai no seu passinho devagarzinho, ela tem no final uma mochila de encantamentos muito maior do que aquelas crianças que saíram rapidinho e só queriam chegar no final. Mas isso está em fases da vida diferentes que também devem ser respeitadas, né? Sobre as informações eu já falei, sobre referências, é interessante você que sabe, que já teve algum amigo que já fez tal trilha, pegue referências com ele, dicas do que seria interessante levar. Eu vou te dar aqui umas dicas gerais do que levar, mas de repente para uma determinada trilha que você quer fazer, de repente tem ali uma dica que pode fazer toda a diferença para você e para sua família, e principalmente se atualize, tá? Quando você for pegar essas informações, perceba ali se aquela informação já tem 1 ano, já tem 2 anos, porque na internet é muito fácil a gente ver
vídeos que tem muitas visualizações de uma determinada trilha, só que ela foi publicada há 3 anos atrás. Acontece de várias trilhas, você está fazendo ela nesse percurso agora, e um mês depois ela está completamente diferente. Ou porque caiu ali uma árvore no meio do caminho, ou porque a prefeitura interferiu ali naquela trilha, ou porque ela está fechada e proibida, enfim, atualize-se, né? Não fique somente nos vídeos e nas informações de anos atrás. Procura saber quem fez essa trilha recentemente. Você vai achar muita informação em Facebook, você vai achar muita informação em Instagram a respeito de trilhas. Você precisa saber, claro, onde você está procurando, ter referências ali de pessoas que você já conhece, que já foram, ou se você está lá no feed, está navegando, você viu a trilha que você quer fazer, e aí de repente você entra em contato no privado com a pessoa perguntando, olha, quando que você fez, como é que ela tá? É muito interessante também você se atualizar das trilhas, tá ok? Vamos aí continuar nas dicas, vamos para a próxima aula, até mais.